Vamos avançar trazendo aqui José Arbex, um cara que eu gosto muito aqui, ó, conversando sobre esta questão. Tudo isso para explicar o quê? Que o ataque à Venezuela se dá numa posição de fraqueza do Império. Uma posição de desespero do Império. Não é que eles estão controlando tudo e podem fazer isso porque controlam tudo. É o contrário, eles estão fazendo isso porque estão perdendo o controle. O que me leva a dizer é o seguinte: é uma situação muito perigosa, porque o Império hoje é como uma besta de grandes proporções, mortalmente ferida. E o que faz uma besta ferida? Ela ataca para tudo quanto é lado, certo? Você imagina uma besta dentro de uma jaula que está ferida. Flávio Campos, ó, o Arbex dizendo exatamente o que tu colocou no comentário aqui. Ó. Ela ataca para tudo quanto é lado. Isso é muito perigoso. Mas, ao mesmo tempo, na minha opinião, isso aí impõe limitações muito fortes à capacidade que tem o Trump de fato, ocupar, lançar um ataque total contra a Venezuela. Porque, na situação interna dos Estados Unidos hoje, é muito difícil imaginar soldados dos Estados Unidos morrendo na Venezuela e a população aceitar isso numa boa. É impossível. Isso não... Perfeito. Pessoal, chega deixando a curtida, ó. Deixa a curtida, importantíssimo para nós aqui, ó. E comenta no chat, especialmente diga aí de que cidade está assistindo. Isso aqui é muito legal, depois quando a gente assiste na reprise, quando vê os cortes ali, vê os comentários de vocês, vê o Brasil inteiro se manifestando no nosso chat, é muito gratificante, pessoal. Podem ter certeza que a gente lê todos os comentários aí. Vai acontecer. Porque outra coisa que está rolando como pano de fundo dessa crise toda são as grandes manifestações dos Estados Unidos, que chegaram a agregar outro dia, há 2 ou 3 meses atrás, mais de 15 milhões de pessoas nas ruas. 15 milhões. Então é muito difícil você imaginar agora o Trump mandando soldados dos Estados Unidos para a guerra, para morrer lá na Venezuela, e isso aí, e conseguir segurar essa situação. Eu não acredito. Eu acho muito improvável. Eu acho que isso não vai acontecer, ainda mais porque a Venezuela tem um relevo geográfico muito complicado para qualquer ataque. Lá tem florestas, lá tem montanhas, é um relevo variado, tem um litoral, tem uma situação em que o governo venezuelano, desde o Chávez, criou uma força de 4 milhões de milicianos. O que quer dizer miliciano? Não são militares de carreira, não são militares que pertencem ao exército, mas é o povão que recebeu armas e recebeu instrução militar e recebeu treino, mais ou menos a semelhança do que existe em Cuba, para exatamente prevendo situações desse tipo. Quer dizer, uma invasão implicaria envolver 4 milhões de milicianos numa guerra de guerrilha, em que as forças dos Estados Unidos sofreriam tremendas baixas, por mais capacidade tecnológica que eles tenham. Quer dizer, então, eu acho fora o armamento convencional, né? A Rússia armou o exército da Venezuela com mísseis antiaéreos, com tanques, com muita... Claro, não é nada que se compare ao arsenal dos Estados Unidos. Eu não vou ser estúpido para dizer que o arsenal da Venezuela pode se comparar ao arsenal dos Estados Unidos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que teria um preço que, na situação interna dos Estados Unidos hoje, é inaceitável. Portanto, é possível que ele faça alguns ataques aéreos? É possível. Mas com o ataque aéreo, você não muda regime. Você não muda governo com o ataque aéreo. Vide o que aconteceu no Irã. Acharam que iam mudar o regime do Irã, tomaram um pau no meio da orelha. Israel não se recuperou até hoje da porrada que tomou do Irã. Pediu água, pediu arrego, não se recuperou até hoje. E eu acho que o Trump está se metendo numa enrascada, na verdade. Ele está indo para um buraco. É um buraco mais que ele se meteu. Quer dizer, eu acho que essa história toda não vai acabar bem para ele, não. Na minha opinião, ele está acelerando o processo de desagregação do Império. Você acha, Arbex, que eles... O título dessa live aqui está muito bom, né? No começo do programa aqui, eu já coloquei do meio, né?
programa Forças do Brasil do 247 com Mário Vitor, excelente jornalista, né? E o título é assim: o Império cai de Maduro. E quem deu o título foi o Arbex, né? Trocadilho fantástico do Arbex, né? Os Estados Unidos, o Trump, vieram para esse posicionamento dessa frota no Caribe para ficar. Qual que você prevê o desfecho, o desenvolvimento, não o desfecho, mas o desenvolvimento da situação que nós constatamos atualmente ali naquela região? Não, Pergunta interessante do Mário Vitor, né? Vão ficar ali aquelas embarcações todas, o porta-aviões, vão ficar interceptando petroleiros da Venezuela até quando, né? Muito importante essa pergunta aí. eles estão fazendo uma sinalização de que da doutrina Monroe, ponto 2, América para os americanos. Corolário Trump. É o Colorário Trump. Sorriso do Arbex, fantástico. Colorário Trump. O que já mostra que é uma piada, certo? Mas, enfim, o que eles estão querendo dizer com isso é para a Rússia e para a China não se afastarem. Isso é um recado para os BRICS. É um recado para o Brasil. É uma posição de força. O Brasil está numa posição muito frágil nesse momento, porque o Brasil tem tudo que os Estados Unidos querem. O Brasil tem terras raras, o Brasil tem territórios, o Brasil tem biodiversidade, o Brasil tem água, que são os 3 principais aquíferos do mundo, estão aqui no Brasil. Então, o Brasil, do ponto de vista estratégico do Império, é uma joia rara. O Brasil tem petróleo. Isso daí é um recado que o Império está dando. É uma postura que o Império está assumindo. E ele está comprando um pau direto com a Rússia e com a China, que ninguém se iluda sobre isso. Porque a Rússia tem um monte de interesses, a China mais do que a Rússia, tem um monte de interesses na América Latina, bilhões de dólares investidos na América Latina, e tem a política dos BRICS, que é vital para a China como propulsora da nova Rota da Seda. Então, o que o Trump está fazendo, cercando a Venezuela e fazendo um jogo truculento, é dizer o seguinte: olha, China e Rússia fora, os BRICS tem que acabar, a participação da América Latina nos BRICS e na Rota da Seda tem que acabar. É isso que o Trump está dizendo. E aqui no Brasil isso vai ter implicações, porque se um governo de extrema-direita ganha em 2026, ele retira o Brasil dos BRICS. Retira. E, claro, com todas as implicações que isso vai ter para o Brasil, o desastre financeiro que vai ser, e econômico que vai ser para o Brasil, porque hoje a China é a principal parceira econômica do Brasil. Aqui eu tenho um ponto de discordância com o Arbex aí, porque a gente já teve o Bolsonaro, aí, o desgoverno do Bolsonaro, nem se cogitou de retirar o Brasil dos BRICS. Claro que enfraqueceu a relação diplomática com a China, né, especialmente com a China, por causa daquelas acusações bizarras, aquelas piadas bizarras que eles faziam lá nas redes sociais. O chanceler brasileiro, aquela vergonha, né, aquela vergonha para o Brasil ter aquele indivíduo que eu nem vou mencionar aqui, de chanceler, né? A China várias vezes se manifestou desconfortável com tudo que estava acontecendo, mas jamais se cogitou de tirar o Brasil dos BRICS, exatamente porque a quem mais interessa os BRICS é o agronegócio. O agronegócio brasileiro é o que mais ganha e quem está mais interessado, tanto na relação com os BRICS, quanto na relação com a China, inclusive. E as questões de infraestrutura que a China está trazendo, os investimentos de infraestrutura que a China traz para o Brasil, a rota bioceânica, o corredor ferroviário que está em vias de construção aí já no centro-norte do Brasil, né, ligando o Porto de Santos e os portos de Ilhéus ao Porto de Xangai, no Peru. Isso aí é de extremo interesse, passando ali pelo aquele quadrilátero do agronegócio ali, que envolve Mato Grosso, Tocantins, né, Piauí, Maranhão, toda aquela região ali do agronegócio fortalecido.
são os que mais têm interesse nos BRICS. Então, eu discordo aqui desse ponto aqui que o Arbex traz, dessa possibilidade de um governo de extrema... Primeiro, não vamos bater na mesa aqui, ó. Um governo de extrema-direita voltar ao Brasil, né? Digamos que volte, acho muito difícil de sair dos BRICS. Claro que vai ter um prejuízo, né? Vai ter um prejuízo nas relações diplomáticas, mas sair dos... o BRICS é uma coisa muito consolidada, a relação com a China é muito consolidada para a gente cogitar esse tipo de coisa. Né? Então, uma ruptura eventual com a China e com os BRICS é uma dimensão catastrófica do ponto de vista econômico. Né? Agora, o Império não está brincando. É o que eu falei, é uma besta ferida que está colocando tudo que ela pode para atingir esse objetivo. E aqui a gente precisa considerar, né, pessoal, que por mais que a gente concorde que o Império está em decadência, né, o imperialismo estadunidense está em franca decadência e perdendo, inclusive, a sua hegemonia, a sua unipolaridade, né, o mundo multipolar já é uma realidade que avança, a gente precisa considerar ainda que se trata da maior economia do mundo, do maior força militar ainda individualmente considerado, né? Claro que se a gente juntar Rússia com China, dos Estados Unidos fica para trás, né? Mas a gente precisa considerar ainda o poderio, né? Desta besta, como diz o Arbex aqui. O avanço da extrema-direita na América Latina nesse sentido é preocupante. A vitória do Cast no Chile isso é muito foi preocupante. Desastrosa. A vitória da direita na Bolívia também. A Bolívia tinha rompido as relações com Israel, retomou agora as relações com Israel. Quer dizer... Importante que a Bolívia é BRICS, né, Arbex? A Bolívia é Mercosul. Isso é importante. O Cast é totalmente favorável a Israel, ao sionismo, como nazista que ele é. Os nazistas se entendem. Ele e o Netanyahu são amiguinhos. Então, isso daí joga tudo a favor da estratégia do Império. Agora, uma coisa é o que eles querem, outra coisa é se eles vão conseguir ou não. Na minha opinião, é uma cartada. O que o Trump está fazendo na Venezuela é uma cartada decisiva para decidir os destinos da América Latina. Essa sua última opção. O camarada Távora aqui, ó. Caso ocorra o pior, imperialismo vencer na Venezuela, tendo em vista que não temos milícias vermelhas armadas no Brasil, não seria prudente já nos preocuparmos para um possível exílio? Pois é, meu camarada, vai ficar complicada a situação, vai ficar complicada, mas é bom a gente não adiantar a tragédia, né, meu camarada? Não vamos adiantar tragédias. Maria Cristina, ó, chega dando like. Maior máquina terrorista da história, diz o Pinguim. A Vermelho Camélia, que é a nossa querida Janete, está aqui, ó, grande presença. Beto Madeirada, Marcos Bax. A China ainda está em vantagem no Mar do Caribe, ela não usa o sinal de satélite americano. O Maninho, grande Maninho, camaradagem medonha em peso. Passamos de 200 na audiência aí, pessoal. Vamos deixar a curtida. Compartilha o link e movimenta esse chat aqui, vamos para cima. Observação me lembra a próxima questão para você. E Rússia e China vão recuar? Essa ou é a grande questão. Ausentar desse processo? O que você vê? Rússia e China, essa é a grande pergunta que todo mundo tem feito. Tem um vídeo, um corte publicado aqui, que eu comentei aí numa última live que eu fiz nessa semana. Está publicado e está bombando. O algoritmo está soltando bastante, que eu falo aí sobre essa questão de Rússia e China. Temos agora, na terça-feira, essa reunião do Conselho de Segurança da ONU, que vai ser muito importante, hein, pessoal? Olhos abertos, eu vou assistir essa reunião do Conselho de Segurança, porque eu acho muito importante essa reunião, para colocar os Estados Unidos nas cordas, numa posição isolada dentro da comunidade mundial. Importantíssimo. Não vão recuar porque não podem recuar. Elas não vão recuar porque o que está em jogo aí é estratégico, são os BRICS. A nova rota da seda. Esse jogo de força em escala planetária, não é só na América Latina. Ele tem, como eu expliquei, ele tem suas repercussões para o globo terrestre inteiro. O problema é saber o grau de envolvimento que eles vão ter.
A Rússia está com um forte grau de envolvimento, porque os mísseis russos já estão instalados na Venezuela, militares venezuelanos são treinados pela Rússia, armamento russo maciço está sendo movimentado, foi comprado pela Venezuela. Então, o envolvimento russo já é um fato. É um fato que não tem como você voltar atrás em relação a isso. A Rússia está envolvida, até o pescoço nessa história. A China já está protestando, já está falando que não aceita, e etc. e tal. O que é uma incógnita aí é o grau de inserção que a China vai querer ter com esse processo. Vendo o que aconteceu no Irã, nunca vai ser uma intervenção explícita. Clara, assim, acho que a China não vai se envolver explicitamente no processo, ela não vai enviar soldados, especialistas, militares para intervir. Eu acho que não. A partir do que aconteceu no Irã, estou falando. Mas no Irã houve claramente uma articulação com a China. A China mandava um avião de carga lá para os aeroportos lá de Teherã, lá, e os aviões ficavam 3 dias estacionados no aeroporto e ninguém sabia o que tinha lá dentro, o que levou, o que fez. Eu até hoje... Olha que interessante isso aqui que o Arbex fala agora. Imagino, até hoje digo, ninguém me tira da cabeça, que o Irã só conseguiu atingir com tanta precisão os alvos israelenses, tipo o edifício do Mossad, o edifício da defesa, do Pentágono lá de Israel, onde fica o Ministério da Defesa de Israel. Os caras bombardearam, atingiram. Refinarias de petróleo, com uma precisão assim, milimétrica, o Irã atingiu. Na minha opinião, isso teria sido impossível fazer sem a mão da China. Agora, isso é uma convicção minha, uma interpretação minha. Eu tenho minhas convicções, mas ao contrário do Dallagnol, eu não transformo as minhas convicções. PowerPoints. Em verdade, em PowerPoint. Então, sem querer ser o Dallagnol, ninguém me tira da cabeça que a participação da China aí foi decisiva no Irã. Pode ser que na Venezuela aconteça algo semelhante, mas aí já é especulação. Muito bom, muito bom. Segue esse bom diálogo do Arbex com o Mário Vitor. Eu trouxe só esse trechinho aí que eu destaquei. Paulo Fernando Carvalho, a Venezuela está no grupo do Mercosul? Não tá, Paulo Carvalho. Ela chegou a entrar ali há um tempo atrás, depois ela não cumpriu as exigências para estar no grupo, né? A Bolívia ficou... Agora que a Bolívia conseguiu cumprir no ano passado e entrou efetivamente, né? A Venezuela não conseguiu cumprir todas as exigências e acabou saindo. E depois ali com a entrada do Temer e do Bolsonaro, do Macri na Argentina, ficou mais complicada ainda a situação do Mercosul, da Unasur, da própria CELAC, né? E a CELAC voltou a ter alguma efetividade, alguma ação com a volta do Lula agora em 2023, né? A Unasur ainda não foi reativada. E o Mercosul está bem preocupante, né? Está bem preocupante o Mercosul. Assisti um pouco da fala do Lula hoje. Infelizmente, o Lula falou 1 minutinho só da questão da Venezuela. É bom a gente considerar, né, que ele estava rodeado ali não por Milei, pelo presidente do Paraguai, que acaba de autorizar tropas estadunidenses no território paraguaio, assim como Noboa do Equador, né? Então o Lula estava cercado nessa cúpula do Milei, do presidente do Paraguai, do novo presidente da Bolívia, que é um liberal de direita, e com o Amandu Orsi ali do Uruguai, que é um companheiro progressista peronomútil, né, que critica o Maduro, chama de regime. Então tá com muito má companhia o Lula também no Mercosul, né, gente? Tá com muito má companhia, a gente precisa considerar isso. Encarnação Melgar, curta, comente, compartilha e pinga na chave Pix aqui, ó. Quem puder, dá uma mão na chave Pix. Ainda não retornamos à nossa monetização. O YouTube está analisando há mais de 10 dias já o nosso canal para ver se retoma. Já passou o prazo da suspensão, né? Fomos suspensos por defender a causa palestina, né? E os interesses da classe trabalhadora, mas estamos na peleia do Pix. Estamos trabalhando no Pix, tá, pessoal?
João Santos Ferreira, ó, o terceiro navio apreendido hoje estava vazio, indo carregar na Venezuela, bandeira panamenha. Parece que ele vinha do Panamá, né, o João Ferreira, para a Venezuela para carregar justamente. O que eu ouvi falar é que o primeiro barco, aquele, estava indo para Cuba, né, entregar o petróleo para Cuba, e o segundo, com 1,5 milhão de barris, estava indo rumo à China em mar internacional, em águas internacionais, né? O que torna uma situação bem complexa, né? Sim, já envolve a China na jogada aí. Então, essa reunião de terça-feira, pessoal, vai ser bem importante lá no Conselho de Segurança da ONU. Nós vamos ter manifestações muito fortes ali, eu tenho certeza, do chanceler chinês, do chanceler russo, Lavrov, né? Será que o Lavrov vai estar lá nessa reunião aí? Ou vai ser também tem um embaixador russo muito forte lá no Conselho de Segurança da ONU, ele que atua ali, né? Eu sempre vejo as manifestações dele, né? Sidney Kripa, fim do genocídio palestino. O Pinguim aqui, ó. Já faz meses que eu queria rever as aulas sobre o socialismo no leste europeu e não posso. O Pinguim e a Janete estão trazendo aqui a questão do professor Pitillo, né? João Cláudio Pitillo, nosso gigantesco camarada, que perdeu o canal, né? Perdeu o canal no YouTube, e a gente está junto aí. Trouxemos o Pitillo já várias vezes aqui. Eu vi que ele está no Farol Brasil, lá do Jones Manuel, semanalmente. Está no canal do João Carvalho também, fazendo suas lives. E vamos ver, se não voltar o canal do Pitillo, eu vou oferecer espaço aqui. Estou torcendo para que volte a nossa monetização, para que eu possa oferecer o espaço com a monetização para o Pitillo, né? Para que ele possa também usufruir aqui do nosso espaço, que a gente sabe que é complicado, né? Quando tem um canal e perde ele assim, né? É muito difícil, né? Edu Mangbit, o grande camarada que sempre chega colocando notícias aqui no chat, ó. Nenhuma organização da Guerra Fria denuncia a agressão de Trump contra o petróleo venezuelano. É complicada a situação, meu camarada. O Maria Cristina está aqui conosco, Sidney Kripa. O Madeirada foi lá ver o Padre Júlio hoje, estava maravilhosa a cerimônia, né? Craudiaram a paróquia lá do Padre Júlio, né? Tinha gente assim, ó, saindo lotado lá dentro, lotado lá fora. Muito legal ver essa mobilização aí que aconteceu em São Paulo, né? Ó, a Encarnação Melgar nos ajudando aqui com a mensagem, né? Vamos que vamos. Vamos aqui, pessoal. Vamos